Aula 9, os enfeites da mesa do bolo, parte 2. Para a festa de aniversário, foram feitos 80 brigadeiros de 25 gramas, 110 brigadeiros de 20 gramas e 80 brigadeiros de 10 gramas. Sônia vai utilizar alguns brigadeiros para enfeitar a mesa do bolo, colocando-os em bandejas. Complete a tabela com a quantidade de brigadeiros que ela colocará em cada bandeja. Então, nós vamos colocar os brigadeiros de acordo com a quantidade, né, que está sendo estabelecida em cada bandeja. Então, ela falou assim, que ela quer 1/2, né, dos brigadeiros de 25 gramas. Eu sei que o total de brigadeiros são 80 brigadeiros, né? Então, o que eu vou pensar? Esse número 1 aqui, ele indica o meu numerador. O que significa isso? É a quantidade de brigadeiros que serão distribuídos. E esse número 2 aqui, ele é o meu denominador na fração. O que ele representa? A quantidade de vezes que eu preciso dividir, a parte dividida, que no caso é 1/2, né? Então, é a metade. Então, eu vou dividir 80 dividido por 2, que será 40. Então, aqui, eu sei que na bandeja de 25 gramas, eu colocarei 40 brigadeiros. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com o restante do exercício, tá? Lá no exercício 2. Então, eu tenho lá, por exemplo, 1/10 de brigadeiros de 20 gramas. Então, você vai pensar, qual que é o meu numerador? Qual que é o meu denominador? Por quanto eu tenho que dividir? E aí, você vai achar a resposta. Exercício 3. Quando a tia Sônia escreveu frações para representar a quantidade de brigadeiros que colocaria em cada bandeja, Camila se lembrou de uma aula de uma atividade de matemática que havia feito na semana anterior, localizar frações na reta numérica. Para ajudar sua tia a organizar, ela desenhou a reta e localizou as frações e as escreveu. Ajude a Camila a localizar as frações na reta a seguir. Então, vocês vão ter lá na atividade, né, lá no livro, uma reta, né, que nós temos o ponto 0 e o ponto 1, tá? E aí, tem diversas frações, eu vou pegar uma como exemplo, tá? E aí, depois vocês continuam fazendo o restante. Então, eu vou pegar 2/5, tá? O processo é o mesmo que vocês vão ter que fazer em todas, tá? Então, como eu tenho uma fração, como que eu vou saber aonde eu tenho que colocar uma fração, né, diante de uma reta? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, 2 dividido por 5. Eu tenho 2 aqui, como que eu vou dividir por 5? Não tem como, né? Então, não vai dar nada, né? Se eu tenho 2 coisas para dividir para 5 pessoas, cada uma não vai receber nada, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou colocar um 0, coloco uma vírgula e acrescento o 0 aqui. Agora sim, 20 dividido por 5, na tabuada do 5. Quantas vezes cabem o 20? São 4 vezes. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, agora eu consigo colocar esse 0,4 na minha reta. Por quê? Eu tenho os pontos 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4. Então, eu sei que aqui equivale a 0,4, que é a mesma coisa que 2/5. E é isso que vocês vão fazer nos outros exercícios também, tá?